Notícias sobre vazamento de informações confidenciais são cada vez mais comuns nos dias de hoje. E esses vazamentos podem causar um problema muito maior que multas e processos. O maior dano colateral para essas empresas está ligado diretamente à credibilidade e confiança. Será que após um grande vazamento de informações, seu cliente está disposto a voltar a comprar seus produtos ou serviços? Muito além de passar uma imagem de uma empresa sólida e com produtos e serviços de qualidade, seus clientes precisam confiar que o mesmo cuidado que sua empresa teve ao desenvolver os seus produtos, ela terá com a guarda de seus dados pessoais. Afinal, os dados não pertencem às empresas, esses dados são dos clientes. Seguindo uma tendência mundial, em virtude do aumento de vazamentos, entrou em vigor no Brasil uma lei específica para tratar desse assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados, ou como o mercado tem chamado, LGPD. Desde 2010, na União Europeia, há um grande debate sobre a proteção de dados. O conceito de individualidade e privacidade estão presentes em diversos aspectos da legislação e, mais do que isso, faz parte do costume da sociedade. Em maio de 2018, entrou em vigor na União Europeia a Lei Geral de Proteção de Dados. Diante dessas tecnologias novas, dos eventos de vazamento de informações pessoais que estão acontecendo e recentemente amplamente divulgados na mídia, tornou-se necessário estabelecer limites e punições para quem, ao manipular informações pessoais, não observa os direitos dos titulares. Neste contexto, o objetivo central da LGPD é garantir a privacidade dos dados pessoais e permitir um maior controle sobre eles. A lei cria regras claras sobre os aspectos de coleta, armazenamento e compartilhamento dessas informações. Ajuda a promover o desenvolvimento tecnológico na sociedade e a defesa do consumidor. A LGPD equiparou o Brasil à comunidade internacional em relação aos cuidados e garantias à privacidade das pessoas físicas. A LGPD é aplicada a todos os setores da economia e possui aplicação extraterritorial, ou seja, toda empresa que tiver negócios no país deve se adequar. As principais obrigações são as seguintes: o serviço deve permitir que o usuário escolha como os seus dados serão tratados e autorize ou não o seu uso para uma finalidade específica. Deve haver meios para que o usuário solicite a exclusão da informação pessoal ou interrompa a coleta de dados a qualquer tempo. O usuário também pode acessar, solicitar cópias ou migrar dados coletados para outros serviços. A linguagem de comunicação deve ser clara e transparente, para que qualquer pessoa possa compreender comunicações sobre os seus dados. A aplicação do Privacy by Design é muito importante. Trata da proteção de dados que deve ser considerada desde o início do projeto, do sistema ou do produto. É uma parte imprescindível do dia a dia das empresas. As empresas deverão ter um encarregado que deverá supervisionar o tratamento de dados pessoais, bem como prestar esclarecimentos ou se comunicar com autoridades sobre o assunto. A nova lei prevê sanções para quem não tiver boas práticas. Elas englobam a advertência, a multa ou até a proibição total ou parcial de atividades relacionadas ao tratamento de dados. As multas podem variar de 2% do faturamento ao ano até 50 milhões, passando, óbvio, por penalidades diárias. É importante ressaltar, entretanto, que antes de penalizar os responsáveis por invasões e vazamentos de dados, o ideal é reforçar medidas de segurança. Equipes de profissionais qualificados, recursos de segurança da informação e métodos especializados em gerenciamento de riscos são as melhores soluções para evitar os possíveis transtornos. Atenção! Até agosto de 2020, as empresas deverão se adaptar à lei. Desde agosto de 2018, quando foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados,
as empresas começaram a discutir internamente como se adaptar a essa lei. A primeira pergunta que surgiu para elas foi: por onde a gente começa? Por onde devemos começar? Essa pergunta é uma pergunta bastante delicada e bastante capciosa, porque as empresas discutem. Por ser uma lei, quem deve conduzir é o jurídico, ele que deve definir o que a empresa tem que fazer. Outras empresas discutem, por se tratar de dados, quem deve conduzir e definir o que tem que ser feito é TI. O que a gente concluiu com toda a experiência que a gente já teve conversando com clientes aqui no Brasil, e inclusive pegando um pouco de experiência de clientes na Europa que se adaptaram ao GDPR, é que deve-se começar com a adaptação e a junção de todos os líderes das diversas áreas da empresa. O envolvimento dos líderes e o comprometimento dos líderes é extremamente importante. E todas as áreas devem estar envolvidas, áreas como RH, logística, marketing, o próprio jurídico e a TI devem estar totalmente comprometidas com esse projeto. O que nós vemos também são perguntas do tipo: mas quem deve então liderar o projeto? É TI? É marketing? É o presidente? O que nós vemos é que cada vez mais as empresas estão optando por um líder dentro da área de compliance, para garantir que não somente as atividades de TI e as atividades das demais áreas estejam adaptadas à lei, mas principalmente a interação com a Agência Nacional de Proteção de Dados ou até mesmo o Ministério Público esteja garantida da maneira mais apropriada. Então, em resumo, o que nós vemos é: a lei está aí, precisamos nos adequar a ela, devemos começar principalmente com a liderança da empresa, ou seja, todos os líderes de todas as áreas envolvidas com o cliente final devem estar 100% engajados em se adequar e a se adaptar à LGPD. Com o objetivo de auxiliar os nossos clientes nessa jornada de LGPD, a Oris criou uma equipe multidisciplinar que é composta por consultores de negócio, consultores jurídicos e consultores técnicos, que eles trabalham junto com os nossos clientes com o objetivo principal de responder algumas perguntas chaves. Eu posso enumerar 4 dessas perguntas que são extremamente importantes. A primeira é: você sabe quais dados você tem, quem tem acesso a esses dados e com qual finalidade eles os acessam? A segunda pergunta é: você sabe onde estão todos os seus dados? Ou então uma outra pergunta que é: você sabe como proteger seus dados e aplicar os controles apropriados? A quarta pergunta é: você sabe como administrar as permissões e atribuições legais? Visando auxiliar todo o processo de respostas a essas perguntas, a Oris ela implementou um framework que é dividido em 4 principais fases. A primeira fase é a fase de descoberta, a segunda fase é a fase de desenvolvimento, a terceira fase é a fase de proteção e a quarta e última fase, mas não menos importante, a fase de monitoramento. Conversando com alguns dos nossos clientes, sempre vem aquela pergunta: puxa, mas como eu estou nesse momento? O que eu preciso de fato fazer ou o que eu já tenho feito dentro de casa? Buscando também ajudar os nossos clientes a responder essa pergunta, a Oris desenvolveu um serviço, que é um serviço que pode ser feito em até 4 semanas, que é um serviço de assessment de LGPD. Nele a gente consegue ter então uma fotografia de como a empresa está e quais seriam os próximos passos para adequação a essa nova lei. Somos parceiros estratégicos da informática, empresa americana que é reconhecida mundialmente pela qualidade e eficiência dos produtos. Além disso, é líder no quadrante mágico do Gartner por vários anos consecutivos. Já em 2019, ganhou o prêmio de excelência na InfoSecurity, organização que auxilia as empresas na escolha das melhores tecnologias de segurança da informação. Nós da Oris desenvolvemos um framework que visa acelerar os projetos de LGPD. Esse framework é composto de 6 passos. Passo número 1, definir e gerenciar políticas de governança. Esse passo visa colaborar com políticas e regras de privacidade. Passo 2, classificar, localizar as informações privadas e confidenciais.
Essa etapa permitirá visibilidade de todos os bancos de dados e tipos de dados. Passo 3. Mapear identidades. Significa indexar, inventariar e procurar os seus dados sensíveis. Passo 4. Analisar e rastrear os riscos nos dados. Isso permite uma análise de risco contínuo nos seus dados. 5. Planejar, corrigir e monitorar, ou seja, planejamento de proteção com orquestração e proteção automatizada nos seus dados. E por último, passo 6, comunicar e auditar. Disponibilizar relatórios executivos para comunicar status e ações necessárias em seus dados. Nosso time de consultores técnicos é altamente qualificado, certificado e especializado nas soluções propostas e nos produtos da informática. Buscamos constantemente atualizar nossos conhecimentos técnicos em novas ferramentas e, com isso, estimular o desenvolvimento dos nossos profissionais. A Oris aplica as melhores práticas de gestão e acompanhamento de todos os seus projetos, desde uma alocação simples até um projeto de escopo fechado. Nossa preocupação vai além do desempenho técnico. Nós nos preocupamos com o envolvimento dos nossos consultores, postura, dedicação, trabalho em equipe, comprometimento com o projeto e sempre em um ambiente leve e agradável. Desempenho é muito importante e é garantido com o acompanhamento contínuo do time, fornecendo feedback e auxiliando nas resoluções de problemas. O principal foco do nosso time técnico é a entrega com qualidade e dentro do prazo estipulado, tendo como objetivo o compromisso inicial prezando a qualidade.